falou. Ah, que legal. Oi, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Que gostoso estar aqui. Obrigado, viu, meninas, meninos? A participação de vocês une uma coisa com a outra de uma maneira tão fácil, tão gostosa e tão boa. A participação que eu quero pedir a vocês é o seguinte: nós vamos cantar uma música no começo. E essa música mostra algo muito bonito que acontece conosco. Saudade de alguém. O mundo perdeu sua cor, principalmente na segunda parte da música. Mas principalmente assim, não é simples sair dessa situação. Porque quando você fica triste por um motivo, normalmente foi você que provocou a tristeza por aquele motivo. Não necessariamente a tristeza teria que vir de algum modo. Mas se ela veio, você está produzindo. E outra pessoa, talvez mais equilibrada, com menos ansiedade, como nos mostrou a Emiliana, talvez não ficasse tão abalado quanto você. Chove lá fora e aqui faz tanto frio, me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, lágrimas. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. E a noite fica assim, porque aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê lágrimas no escuro, lágrimas no escuro, lágrimas, cadê você? Nem sempre se vê mágica do absurdo, mágica do absurdo, mágica. Cantem com vocês a segunda parte só, por favor. Tá tudo no escuro, mágica, cadê você? Nem sempre se vê lágrimas do absurdo, lágrimas no absurdo, lágrimas, cadê você? 4 grandes filósofos resolveram falar qual que é o bom caminho para a gente ser feliz. De fácil a gente conseguiria. Talvez todo mundo já teria encontrado essa receita e todo mundo já estaria no caminho certo, nem estaria tendo esse seminário, esse encontro, esse congresso. Eu não sei o que eu falava. Você vai para onde? Eu não sei se é seminário, se é encontro ou congresso. Mas é um encontro muito importante. Eu estou lá de coração. Então, se fosse fácil, a gente já teria encontrado. Mas não é fácil, porque esse é o motivo com que um primeiro homem pensou em fazer filosofia. Por que se resolveu dar o pontapé inicial e fazer filosofia? Porque um dia se pensou por que a vida está ruim e o que ela tem que ter para ser uma vida boa.
O que tem que se fazer, o que tem que se entender e se praticar? Quero fazer o que a Elaine me pediu, sair do cinza e enxergar colorido. Olha só que interessante essa pesquisa feita pela BBC. Crianças de 5 a 10 anos de idade participaram, e depois de 10 a 15 e assim por diante. Veja o resultado que deu. Pegaram e contaram uma história para essas crianças. Disseram assim: um homem tinha uma esposa muito doente. A esposa era mãe de 2 filhos lindos. Então, ele foi à farmácia comprar um medicamento que salvaria a vida dela, já que o médico receitou. Chegando na farmácia, ele pediu o remédio, o farmacêutico foi, buscou e colocou no balcão. Mas quando ele passou o preço, era caro demais. O homem não tinha dinheiro para comprar. A criança estava escutando. E ele disse: mas o senhor não pode me deixar pagar depois? Eu não posso levar. Não, não posso, lamento, mas eu não tenho o que fazer. Ele ficou ali, pensativo, até que chega um outro cliente, esse farmacêutico se afasta, e ele vê a oportunidade e pega o medicamento e esconde. Aí perguntavam as crianças: o que você acha dessa atitude? Ela está certa, está errada, é boa? As crianças de 5 a 10 anos diziam sempre assim: está errado porque não pode roubar. As crianças que passavam dos 10 aos 15 já diziam assim: realmente não pode roubar, mas nesse caso foi para salvar a vida da mulher. Ele não é um ladrão e eu acho até que ele voltaria e pagaria depois. O cientista disse essas palavras. Está num DVD, era super interessante, que foi uma reprodução da BBC de Londres. Ele diz assim: as crianças de 5 a 10 anos enxergam preto ou enxergam branco. As leis que são passadas por uma pessoa de autoridade, o pai ou o professor, são leis que para elas são invariavelmente obedecidas por medo da punição. Mas quando elas passam a entender que a vida é um contexto social maior, elas passam então a enxergar cinza. Elas não ficam somente no preto ou somente no branco, elas passam a ver que há uma fusão das duas coisas. Uma pessoa que cometeu sim uma atitude de roubar, mas o motivo por trás justificou esse ato. Mas parece que nós paramos no tempo, porque a gente só fica vendo cinza. A gente não consegue perceber que um motivo grande está por trás da mulher doente, do homem não ter o dinheiro, do farmacêutico ter a oportunidade talvez de dar a medicação, se ele achar que é conveniente. E passamos a enxergar colorido, se fosse assim. Mas, no entanto, não conseguimos. E este detalhe faz toda a diferença, porque assim que a humanidade começa a crescer, cronologicamente em idade, ela começa a mudar de opinião. A nossa humanidade está caminhando para um planeta melhor, está caminhando para um regenerador, enquanto é um provas e expiação. E esta é uma atitude que depende de nós para mudar de vez. Daí, nós entendemos que nós conseguimos, seremos um grupo pequeno ainda, porque a grande maioria está fazendo outra coisa sábado à tarde. Não está preocupado com isso. Mas nós já seremos uma semente plantada. Uma em cada coração, e que pela atitude, pelo gesto, vai mudar o mundo. Eu acredito nisso. E acreditar basta para eu lutar até o fim. Mas vejam que interessante, pessoal. Se nós conseguimos obedecer talvez essas opiniões, entenderemos a vida por outro olhar. Eu escolhi, da minha opinião, por ser um estudante de filosofia, 4 grandes pensadores que resolveram falar sobre esse assunto, na ordem cronológica. Se eu pudesse, colocaria o segundo aqui em último lugar, porque a opinião dele é a melhor. Mas vamos respeitar o tempo. O primeiro ele nasceu 384 anos antes de Jesus nascer. É um homem bem antigo. E ele foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Sócrates foi o maior pensador de toda a história. Sócrates, com certeza, foi um enviado do Cristo, alguém de extrema moral e que trouxe para nós grandes ensinamentos e pensamentos que até hoje, como o Gu comentou, na alegoria do mito da caverna,
atual, é verificável? Bem, depois de Sócrates, ele teve um discípulo que chamava-se Platão. Sócrates não falou nada, ele falou pela boca de Platão. E Platão deixava todo mundo falar, e depois falava Sócrates. E ele deu grandes opiniões sobre isso. Mas eu quero me apoiar num discípulo do discípulo dele, Aristóteles. Esse menino que não nasceu em Atenas, nasceu em Estagira, uma cidade fora do centro comercial e cultural de Atenas. E assim ele começou a crescer e logo demonstrou grande interesse pelo estudo de Platão. Platão detinha a academia, era o maior centro cultural e inteligência do planeta. E ele tinha esse desejo de estudar. E o pai dele patrocinou esse estudo. Bem jovenzinho, ele vai para a cidade de Atenas e matricula-se na academia de Platão. E ele começa então a estudar junto com outras pessoas e se destaca. E ele se destaca por quê? Porque era uma criatura mais elevada. Era alguém que tinha outros conhecimentos milenarmente conquistados. Chegaremos lá um dia, não se preocupem. Que Jesus disse, se vocês quiserem fazer o que eu faço, poderão. E mais ainda, todos vós são deuses, poderão fazer o que faço. Meu pai nunca privilegiou um e tirou a chance do outro. Vocês só estão assim porque são filhos mais jovens, são crianças ainda e enxergam muito cinza. Seria bom se enxergasse mais colorido um pouco. E assim, então, vem um enviado de Cristo, Aristóteles, e ele começa a se destacar, acreditem. Ele começa a destacar-se em pouquíssimo tempo, ele já estava dando aula na academia de Platão. Ele torna-se um professor, enquanto o seu mestre também era professor. Só que Aristóteles era bem mais jovem do que Platão. E ele fica ali próximo a 20 anos como professor. Até que chega o dia que desencarna Platão. Desencarna, para quem não sabe, está assistindo, é a mesma coisa que morrer. Aqui no grupo de espírito é fácil. Quando desencarna Platão, era quase certo que Aristóteles ficaria como substituto direto. Era o mais brilhante aluno. É como se você percebe claramente que aquele é o seu representante. Aquele é aquele que sabe transferir o seu pensamento perfeitamente e está criando os novos. Só que vocês acreditem que naquela época havia ciúme entre as pessoas? Inveja. Naquela época se tinha desejo de, mesmo sabendo que ele é melhor, eu boicoto, eu que quero estar no lugar dele. E então, boicotaram a condição de Aristóteles ser professor na academia. Por quê? Temos que inventar um argumento. Ele não é de Atenas, então ele tem que ir embora da cidade. E ele é expulso. E um substituto qualquer lá toma o seu lugar e começa então a ser o substituto direto de Platão. Bem, Aristóteles foi embora e era um grande mestre já, e ele vai para a ilha de Lesbos, por sinal onde vem a palavra lésbica, mas na ilha de Lesbos, Aristóteles estava lá, e começa então a dar suas aulas, a ganhar o seu dinheiro como pode. E por sinal, um aluno, um jovem menino chamado Alexandre, começa a ter aula com Aristóteles. Veja que mundo maravilhoso. Veja como as coisas estão realmente ligadas. E veja como eu fico feliz de poder ter mudado assim a ideia da palestra, porque senti que o clima mudou. Quando então, pessoal, ele começa a ensinar esse menino, na época Alexandre pequenininho, vai crescendo, torna-se Alexandre o médio, até que torna-se Alexandre o grande. E Alexandre o Grande tornou-se o maior conquistador territorial da história. Ele tinha uma noção para invasão, uma noção para domínio, que ele quase dominou o mundo inteiro. E por sinal dominou a Grécia. E ele era pupilo de um professor. E a gente gosta do professor da gente. Eu lembro da tia Ana, eu lembro da tia Arari, eu lembro da tia Marilda, foram as primeiras professoras que eu tive. E lembro também da minha mãe, que foi uma das minhas professoras em casa. Eu lembro da minha mãe porque vivo com ela até hoje também. Acho que tem esse detalhe. Agora veja que interessante. Quando então ele estava com a Grécia dominada, dominou também Atenas e dominou também a academia de Platão. E aqui há na história uma grande divisão de opiniões. Não se sabe se foi por WhatsApp ou e-mail. Ele mandou um recado para Aristóteles. Professor, é Alexandre. Não sei se foi recado de voz, né? Venha para cá, Atenas está dominada. E ele foi.
Quando ele chegou lá e viu realmente todo o império de Atenas sob o domínio de Alexandre o Grande, o seu pupilo, o seu aluno, ele recebeu uma proposta irrecusável. Professor, o que o senhor quer que eu faça com a academia de Platão? Cara, é uma oportunidade nas mãos, hein? Se eu soubesse que o Manu Mandelli estava me boicotando em Araraquara, se eu soubesse que o Gustavo Gandolfo se associou a ele, e as meninas, por serem amadas deles, também estão junto, e um dia meu pupilinho invadisse lá e dominasse, ele falou, chama os caras aqui. Chama o Gustavo aqui agora e o Manu também. Aí eu ia me ligar ao Wilson, sabe? Me unir à ala contrária deles. Bem, veja que interessante. Se eu tivesse essa oportunidade dada por Alexandre Aristóteles, onde ele fala, o que o senhor quer que eu faça, professor? Quer que eu encontre as pessoas que te expulsaram? Quer que eu ponha fogo na academia? Meu, se fosse eu, repito. Ah, Gustavo, você não devia ter feito assim para mim. Nunca quis te passar a perna. Manu que foi? Foi o Manu, então vamos nós dois contra ele agora. Mas aí ele fala uma coisa que eu falei, cara, tá aí um espírito elevado. E por isso vai dar uma opinião sobre mim pra gente, do que a vida tem que ter para ser boa. Ele fala, Alexandre, você me ofereceu pouco. Queimar a academia de Platão, vingar-me dos meus expulsadores? Ah, eu quero mais do que isso, Alexandre. Mas o que pode ser mais, professor? O que pode ser mais do que oferecer a vingança, oferecer toda a casa? Ele fala, eu quero que você respeite e mantenha a academia de Platão funcionando, mas que permita-me que eu funde a minha própria escola e funda o Liceu. E torna-se então a segunda maior escola de toda a humanidade. E nesse momento, 4 grandes escolas que ensinavam a academia de Platão, a colunata dos estoicos, o Liceu, que muitos confundem com o Liceu Noroeste lá de Bauru, não é o Liceu Noroeste. É uma escola boa, sim, o Liceu e Jardim de Epicuro. E essas 4 escolas funcionavam normalmente. E aqui vem um primeiro detalhe. Vamos respeitar todas as religiões, pessoal. Para que fechar uma igreja, querer vibrar por isso? Uma vez chegaram para o Chico Xavier e falaram, Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, né? Por quê? Porque hoje, neste ano, foi a 2ª igreja evangélica que já fechou por problemas. Ele falou, não, filho, isso me deixa muito triste. Com sinceridade, o Chico disse. Porque cada igreja que fecha é um presídio que tem que abrir. Então, deixem cada um buscar a sua verdade ao seu tempo. Se nós estamos aqui, não vamos ficar falando mal daquele que você convidou e não veio. Ele não quis vir, deixa para lá. Deixe quieto, faça o que você puder de melhor e vibre a tua emoção, a tua energia. Mas então, essa escola de Liceu começa a trabalhar. E vejam que vocês podem raciocinar e me ajudar. O que se ensinava naquela época? Quantos anos nós estamos? 300 anos antes de Jesus nascer. Algumas crianças aqui, como esses meninos não vão saber, alguns dos clowns não vão saber, porque tem menos de 20 anos. Vocês sabem o que é Delta Larousse? Não sabem mesmo, né? Olha só, eles não sabem. Achei que eles o que é Barça? Pois é. Na nossa época, olha que legal, eu tenho 41 anos, pessoal, já fiz 20 anos 2 vezes. Quando a gente estudava, nós tínhamos essas enciclopédias, pesquisava na enciclopédia. Imagina o tempo de demora para atualizar uma coisa. Hoje você vê a notícia, daqui a pouco a notícia já é outra, porque foi atualizada. Bem, nem isso tinha Aristóteles. Ele não tinha Delta Larousse, ele não tinha Barça, ele não tinha coleção Conhecer, muito menos WhatsApp, Google, era brincadeira aquela história de mandar o e-mail, hein? Vocês não caíram nessa. Mas ele ensinava porque criava o estudo. E ele, por isso, torna-se pai de 2 grandes ciências, a astronomia e a botânica. Ele criava porque estudava e ensinava aos seus discípulos. E quem é pai da astronomia e pai da botânica não tem muita dificuldade de chegar a uma conclusão que responderá o que a vida precisa ter para ser uma vida boa, para ser uma vida feliz, para enxergar colorido mesmo tendo tanto cinza em volta da gente. E ele percebe que como uma planta, o ser humano também tem uma característica. Prestem atenção.
Toda essa história sobre a vida de Aristóteles é para mostrar a grandeza do espírito que está aqui e vai nos dar uma opinião que talvez, se você conseguir seguir, vai dar certo. Ele percebeu que a goiaba precisava ser plantada num solo ideal, num tempo ideal, demorava tanto tempo para crescer, gostava mais de ser adubada de um modo ou regada de outro, e não ia produzir laranjas, porque ela é uma goiabeira. A goiaba vai dar goiabas. Se você conseguir cultivá-la e respeitar o tempo dela, ela vai lhe dar boas goiabas. Se você não souber, ela não lhe dará nada, porque ela é uma goiabeira. Do mesmo modo, ele percebeu que as samambaias, por serem pteridófitas, não tinham nenhum fruto a oferecer, mas poderiam enfeitar nossos olhos e alegrar uma casa que chega e vê uma planta bonita. Mas não espere caju de uma samambaia, porque ela não pode produzir. O que você pode fazer é cultivar, regá-la, podá-la, adubá-la, protegê-la, para que ela ofereça o melhor que ela tem. E ele chama isso de eudaimonia. Uma palavra que significa um talento natural, um recurso natural de cada planta, de cada ser humano, de cada ser existente no planeta. É muito interessante porque quando a gente fala de recursos naturais, a gente já pensa em petróleo, em minério, em terra boa. Nunca se pensa em recursos naturais próprios. Quais são os meus recursos naturais? Quais são os recursos de vocês? E quando você percebe isso, você percebe que você tem algo para oferecer. E isso é a eudaimonia de cada um. Vocês perceberam aqui, deu tudo certo, que quando a Emiliana chamou os meninos para dançarem, algumas aqui, que eu não sei se já fez aula como a Renata, tirou de letra. Dançava e dava show. Já o Manu Mandelli parecia assim, vamos dizer, um lápis em movimento, assim, ó. Um pouco da timidez, um pouco da dificuldade. Mas vamos pensar numa outra prova. Se eu pegasse, pessoal, cada um pega uma folha de papel e eu vou falar um objeto para vocês desenharem. Eu quero que vocês desenhem um homem acima de um cavalo e ao lado uma criança com estilingue assim. Tem gente que vai fazer como eu faria, um boneco de forca, a cabeça, as perninhas assim. Tem gente que já vai fazer a crina do cavalo com vento. Tem gente que vai fazer, além de tudo da crina do cavalo, o músculo e a árvore atrás. Dá tempo da criatura fazer aquilo. Dá noção de perspectiva. E vamos supor que ninguém fez aula de desenho aqui. Por que que aquela pessoa é tão melhor do que essa, que é melhor do que essa, que é melhor do que esse aqui, que não consegue fazer nada, coitado? Nós dizemos, é a reencarnação de cada um. Aristóteles diz, é a eudaimonia de cada um. A eudaimonia pode ser entendida então como um talento natural que você tem, que você nasce e que muitos dizem, você tem um dom de Deus. Você recebeu um dom e pode ser para qualquer coisa. Cuidar bem de criança, ter paciência com idoso, gostar de fazer curativo em enfermagem, com engenharia, com matemática, com dança, com desenho, com qualquer coisa, com voz, com canto. Aristóteles diz, isso é a eudaimonia, mas não basta você encontrá-la. É importante que você pratique e a melhore até o fim da sua vida. E ele chama isso de levar à excelência. Encontrar o que você é bom, o seu recurso natural, e levar isso à excelência. Chegar ao máximo que um ser humano pode fazer. Quando eu vejo, por exemplo, o Messi jogando futebol, eu não gosto muito de futebol. Mas eu falo, acho que não dá para chegar mais à excelência do que o que esse rapaz faz. Quando eu vejo o Paul McCartney cantando e compondo, eu falo, não tem como chegar mais à excelência. Aristóteles aplaudiria Paul McCartney. Aristóteles aplaudiria o Messi. Ou seja, encontrou o que é bom e treinou e comeu direitinho e dormiu direitinho e fez o que precisava para chegar onde chegou. Isso é o que todos nós precisamos conseguir encontrar. E não fiquem tristes os que agora já estão acima dos 40, passou pelos 20 anos 2 vezes, se você já percebeu que não encontrou a sua eudaimonia.
Que nem assim, eu queria ter feito aquilo, mas não fiz porque meu pai não deixou. Não, aí você encontrou e sabe que não fez. É quando você acha que não tem talento algum, acha que não serve para nada. Não se preocupa, diz Aristóteles, você é que não encontrou o teu lugar no cosmos. E se tivesse encontrado, saberia. Mas não fica triste, porque como alguém pode saber que é boa de dança, como a Rê, num país que não tem música? Como você pode saber que você é boa de algo se nesse país, nesse lugar, não tem esse algo? E Aristóteles vai dizer, se você não encontrar a sua eudaimonia e não levar à excelência, a palavra grega criada por Aristóteles, arete, do grego excelente, levar ao máximo, você vai perceber que você está fora do teu lugar. Os gregos daquela época achavam que o universo era ordenado, como um parque de diversões. Cada um de nós tem um lugar no cosmos. Vamos imaginar um parque de diversões, tem aquele que vai brincar no brinquedo, tem aquele que vai vender os ingressos, tem aquele que vai cuidar das crianças, tem aquele que vai dar corda no brinquedo, e cada um tem seu lugar. Se você por acaso não está no seu lugar, você está no lugar de outro, e você desorganizou todo o cosmos. É a pior coisa que um ser humano pode fazer para ele e para todo o universo. Então, é importante, segundo ele, para a tua felicidade, que você encontre a sua eudaimonia, o seu talento natural, e leve isso à excelência. Então, se você é bom com música, não tenta a vida com engenharia. Se números para você é indigesto, mesmo que dê muito dinheiro, pode te dar todo o dinheiro do mundo, e pode que você faça como Lauren Scott, uma estilista muito bem sucedida, que fazia roupa para Britney Spears, que fazia roupa para pessoas como Elton John, e que namorava um dos homens mais ricos do planeta, o Mick Jagger. Ela resolveu um dia comprar uma corda, aprender a dar um nó, e se enforcou na casa dela. Não estava doente, não estava passando por nenhuma necessidade, e chocou o planeta. Eu perguntaria, por que ela fez isso? Ela tinha saúde, ela era uma mulher bonita, ela tinha muito dinheiro que ela ganhava, e por sinal namorava ainda com Mick Jagger, que é um cara que eu só não namoro porque eu sou heterossexual. Mas eu adoro os Rolling Stones, cara. Nada parece com aquilo. A dança que o cara faz, bela madrugada. Tem um show da Legião Urbana, que o Renato Russo está fazendo um negócio, ele imita, ele fala assim, como é que o Mick Jagger faz mesmo? É isso, não dá para fazer nada igual, porque há uma eudaimonia ali. E então essa mulher se matou. Então, talvez Aristóteles tenha razão. Se ela estiver insatisfeita e ela queria ser médica e atender lá na Equipe Sem Fronteiras para crianças, ela devia fazer igual a Angelina Jolie. Mesmo uma milionária, bem-sucedida, atriz, vai lá ver a galera e não consegue voltar sozinha. E traz crianças e adota crianças para como filho delas. Dela e do Brad Pitt. Casal bonito, hein? Vamos fazer uma parte. Brad Pitt e Angelina Jolie, meu? Nossa Senhora. Vamos em frente. E daí, meninos, acontece que essa é a primeira grande opinião. Busca o que você sabe fazer, mas não tenta fazer outra coisa. Porque se você for uma laranjeira, você não vai produzir manga. Você só pode oferecer laranja. E trabalhando em si mesma, vai encontrar motivo para cada vez mais pesquisar, desenvolver e oferecer ao planeta algo bom, que vai fazer o cosmos continuar sua harmonia. E você vai ter paz com você mesmo. Essa é a primeira opinião. Talvez seja mais para os meninos que vão prestar vestibular. Medicina, engenharia, ou música, ou teatro. Se você viu aqui só quebrar um galho porque estava precisando de integrantes, talvez não vá no teatro. Mas se você perceber que você é bom de matemática, mesmo que a engenharia esteja meio saturada, vai na engenharia. Ou na física, ou no direito, o que você acha melhor? Mas cuidado para não enganar-se, porque muitas pessoas, por mais vitória na vida que consigam, não conseguem a vitória em si mesmo e são frustradas. Aristóteles chega a dizer em Ética Nicômaco, não há dinheiro, não há aplauso que vá trazer paz ao coração daquele que não encontrou sua eudaimonia. Mas maravilha, pessoal, parece-me encantador e parece-me certo, é isso que eu tenho que fazer. Eu logo de cara já percebi que eu não gostava muito de educação física.
É mais fácil perceber o que você não é bom, ou que você vai por exclusão. Numa prova de 5 alternativas que você não sabe qual que é, começa a cortar as que você tem certeza que não é. E chuta entre 2. E eu percebi que eu não gostava muito de educação física, não por ter falta de ar, graças a Deus nunca tive problema de bronquite, eu corria muito, mas porque tinha que pôr bermuda. Sabe? E minha perna sempre foi tão grossa, cara. Eu repito e insisto. Há um joelho no meio, mas a canela e a coxa é de uma coisa só, cara. Se você pegar o Photoshop e virar, deixar o pé no lugar dele, ninguém percebe. Ninguém percebe. E então eu falei, isso não dá pra mim. Mas quando uma vez, já mais velho um pouco, eu estava no curso de 3º colegial para prestar vestibular, o professor Marcílio Gomes Júnior, o Júnior de literatura, falou, nós temos 2 aulas por semana, a segunda aula vai ser um debate, faz uma roda, cada um senta numa roda, eu vou falar o tema, nós vamos ler umas notícias da semana, e vocês vão falar. E ele terminava quem falava, porque ninguém queria falar. E num dia ele falou, você de amarelo vai falar, era eu. Falei, cara, e agora? O que eu vou falar? Mas cara, a hora que eu comecei a falar, mas que coisa maravilhosa que eu senti. Que gostoso dar uma opinião sincera. Não ter medo do que vai acontecer, porque seja sincero com você e nunca terá que mentir para ninguém. Se você defender o que você acha que é mais verdadeiro, até um ateu acredita que vai falar, legal, palestra, valeu. Porque ele sabe que aquela é sua verdade e não há outro interesse a não ser ajudar e ser ajudado em estar aqui. Por isso, eu percebi, eu gosto demais de falar. Eu gosto demais de expor uma ideia, de estudar um pensamento complexo e tentar simplificar. Acho que consigo fazer isso com uma certa facilidade, sem diminuir a questão, sem tirar o valor do raciocínio desses nomes, simplesmente. Também fiquei surpreso quando li num livro de oratória que foram perguntadas qual é o maior medo que você tem na vida? Falar em público. Em primeiro lugar. E o segundo? Morrer. Ou morrer alguém que você ama. E terceiro, insetos andando pelo corpo. É gostoso andar um inseto no corpo da gente, né? Só uma pergunta para as moças aqui. Vocês estão lá dormindo, quietinha. Vamos imaginar Manu Mandelli e Renato. Estão lá os dois dormindo. Aí a Rê, que fez a oração, e o Manu nem fez a oração, já dormiu direto. Breu total, o jeito certo de dormir, breu total. Ela escuta assim, ó. Manu, você ouviu? Não vi nada. Acho que não é nada, não. Ai, Manu, alguma coisa. Ela acende assim, naquele teto branquinho, uma baratona, assim, ó. O que vocês fazem? Tranquilo, é só uma baratinha. Boa noite, meu amor. Não faz. Por quê? Medo que ela venha andar no corpo. A gente não consegue mais dormir. E se tiver compromisso no dia seguinte? Cara, eu falto do compromisso, mas essa barata não vai ficar no mesmo quarto que eu. Já basta o meu marido. Nossa, pra que atacar o ano? Mas isso é o quê? É um medo que nós temos, mas em primeiro lugar está a falar em público. E eu falei, cara, é tão gostoso. Eu acho que Aristóteles tem razão. Quando você encontra o que você quer, não há o que segure. E você leve isso à excelência. Portanto, pratique, estude, faça o que você puder para levar o melhor que você pode para as pessoas. Porque quando você vê alguém que faz o que gosta e sabe, você reconhece. Eu sempre digo que alguns compositores compuseram músicas lindas, mas parece que é fruto de um esforço só. Mas outros compositores, se não tivessem escrito certas músicas, fariam falta para a minha existência, para a minha infância. Paul McCartney é um deles, Rush é outro deles. Algumas pessoas falam, se esse cara não tivesse escrito essa música, eu não sei o que seria da minha vida, cara. Porque já teve músicas que eu precisei ouvir 20 vezes por dia. Eu chegava num lugar e eu falava assim, eu não quero comprar o CD e falar, você pagou o CD só por causa de uma música e todas as outras são... Eu chegava assim, o senhor pode me vender uma música? Vender uma música? Aquela música tal, assim. Mas como que eu vou te vender uma música? Eu pago, quando o senhor quiser, R$20, quanto tá? R$20 a música, eu pago. Bom, então eu vou comprar a música e o que vier é lucro. Tava bom, tava resolvido. Boa ideia, né? O tempo passou. E passou um pouco mais. 300 anos depois, nasceu um menino.
pela ordem cronológica, eu deixaria ele para o final, mas ele dá uma opinião sobre o que a vida tem que ter para ser boa. E é impressionantemente linda, completamente diferente da opinião de Aristóteles. E eu falo, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Esse menino que nasce lá na Galileia diz que vida boa, vida plena não é aquela em que você encontra o que é bom em você. Vida boa é aquela vida dedicada ao outro. Porque um dos seus mandamentos ele fala, amar alguém como amar a você também. Amar ao outro como amar a você. E faz esse alguém feliz. Fazer ao outro todo o bem que lhe quisesse que fosse feito. Diferente já do pensamento de Moisés. Veja que interessante. Moisés, por lidar com crianças, diz não. Não posso ir? Não. Por quê? Porque não. Não, não põe o dedo aí. Não mexe aí. Não, pode descer. Não tem o que explicar, é criança pequena demais. Mas a humanidade estava crescendo e chegou a hora do Cristo vir. E ele fala, sim. Moisés fala, não faça o mal que você não queria. Jesus fala, faça o bem que você queria. Faça algo pelo outro. E você vai sentir uma felicidade inigualável. Mas há um pré-requisito. Você precisa amar alguém. E se você conseguir amar todo mundo, toda a humanidade, tudo o que você fizer de bom, você vai ser muito mais feliz do que você consegue atingir. Aristóteles tem razão, mas é limitada a sua felicidade. É como um limiter na música, como um teto, o qual você não consegue passar. Jesus vem e abre o teto e fala, não estou falando para você ir contra o que você gosta, porque perguntaram, mestre, onde está o reino de Deus? E ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. A alegria, o que você quer, é dentro de você que você encontra. Mas use isso pelo outro. Vida top, vida classe A, primeira classe de vida para Jesus, é a vida dedicada ao outro. Então, Aristóteles diz, o próprio status, a própria consagração, o próprio dinheiro, a própria felicidade. Jesus diz, a felicidade do outro, o status do outro, a graça e a alegria de viver para o outro. E isto precisa de exemplo para entender. É muito mais elevado do que a gente imagina. E eu pude perceber que Jesus tem razão. Mesmo quando estudando e lendo, eu falei, não, Aristóteles tem mais certo. Como que eu ia ficar feliz de dar para o outro uma coisa que eu que gostaria de ter? É que eu não amo aquele outro, porque se eu amasse eu entenderia. E Deus me deu um presente, emprestou um presente, que já tem 7 anos. E ele um dia, perto de 3 para 4, começou a ter umas febre alta. E falava, papai, eu estou com dor de testa. Dor de testa é a dor de cabeça, só que doía aqui. E ele sofrendo, e eu falei, meu Deus, cara, será que ele já herdou aquelas dores de cabeça medonhas que eu tenho e que herdei da minha mãe? Bom, se herdou, tem que passar por isso, vamos passar junto. Mas não era ainda. Eram febres e picos do 39, 89 e pouco, e ele aceitou ficar deitado, o que me chocou muito. E ele deitado, então, me fez chamar um médico, um padrinho, Dr. Celso Felício de Carvalho. Se você ligar para ele, talvez ele vai marcar um horário para dezembro. E ele não tem agenda porque ele está tão corrido e não atende por nenhum convênio. Olha que beleza. E eu perguntei a ele se eu podia levar o Henrique. Ele falou, eu passo na sua casa depois da clínica. Falei, beleza, vai ser até melhor. E ele então passou, e eu estava naquela condição, passando as informações, médico homeopata, pergunta até se quando fecha o tempo se dói o joelho esquerdo, se quando você escuta o trovão você lembra da sua mãe que morreu, se quando você está com vontade de beber água você sente teia de aranha no rosto. É assim que Samuel Hahnemann, um grande colaborador da Revista Espírita, explicou a cura pelo semelhante. Ele começou a perguntar, comecei a responder, responder. E ele começou a fazer uma cara que não estava muito boa. Você começa a sentir que a coisa não está indo bem. E ele fez uma manobra muito fácil. Eu já contei essa história acho que umas 43 vezes. E conto com o maior carinho outra vez. Porque sei que fui convidado para estar aqui pelas coisas que falei. E não pelas coisas que não falei. Porque se eu não tivesse falado nada, ninguém talvez tivesse conhecimento, não teria me convidado. Mas essa história me mostra um significado muito grande do ensino de Jesus. Ele pegou no calcanhar do Henrique e começou a levantar a perna do Henrique reta, sem dobrar. Começou a levantar para ver até onde iria. Em condições normais, o Henrique encosta o dedão do pé aqui atrás,
Criança pequena tem muita elasticidade. Mas chegou perto de 45 graus, 60 graus ali, ele não conseguiu mais. E eu falei, ai meu, que é isso, cara, será? Não falou nada. E ele fez uma outra manobra de pegar na nuca do Henrique, começar a levantar o Henrique como se quisesse encostar o queixo no peito. E ele levantou só um pouquinho e não conseguiu e começou a lacrimejar. Meu, que sensação horrível, cara, que eu senti. E ele falou, eu acho que ele está com meningite. Meu, eu sabia o que era, porque eu estudei cabeça e pescoço. A meninge é uma membrana que encapa o nosso cérebro. A meninge tem 3 camadas. A que encosta no cérebro chama pia mater. A de cima, aracnoide. E a mais superior, dura mater, que encosta no osso da calota craniana por dentro. Eu falei, a membraninha dele não pode estar doente, Senhor. Por favor, não faz nada com essa membrana, pelo amor de Deus. Qualquer defeito nela é grave, e qualquer defeito que ela faça no cérebro é grave também. Tudo que é it é inflamação, como sinusite, bronquite, alveolite, rinite. Eu falei meningite, inflamação nas meninges. Se for a meningocócica, a coisa não está boa. A bacteriana é muito pior do que a viral. Porque tudo que está inflamado incha, são um dos 5 sinais da inflamação. E ao inchar, comprime a parte mais fraca. Se a dura mata está encostada na calota craniana por dentro, ela vai inchar, o que vai ser pressionado? O cérebro. E pode causar uma isquemia cerebral. E o problema é que quem tem glaucoma, o globo ocular é fortinho, então a pressão dentro do globo ocular atinge o nervo óptico. E por isso começa a perder a visão periférica, ele nem percebe, de repente não percebe, e vai ficar cego se você não cuidar. Pressão no globo ocular é grave, e pressão que a meninge provoca também. Eu saí do quarto e falei, Senhor, eu preciso de uma reunião, eu convoco uma reunião imediatamente. Nós estamos todos aqui te esperando, filho. O que você quer falar? Não sei, pai. Eu não queria que o senhor fizesse nada para ele, não. Mas não estou querendo fazer nada para ele. Ele entrou em contato com um vírus ou com uma bactéria, está com meningite, calma. Existe tratamento, existe estudo, existe cura, cara. Calma, cadê a tua fé, meu? Que espécie de espírita vagabundo, hein, meu? Meia tigela, cara. Mas quando mexe com o filho, só a Joana de Cusa que para aguentar mesmo. Porque estava lá no capítulo Joana de Cusa, no Boa Nova, os caras maltratando o filho dela, e o cara falou, fala, abjura a Jesus que eu solto ele. Cara, para mim era na hora, pode parar, abjuro, está abjurado. Porque você vê o Comando para Matar, o Rambo, ele tem um arco e flecha que ele fez com um graveto lá que sobrou da fogueira. E ele vai atirando e vai matando pessoas que estão com metralhadora, com granada, com tanque contra ele. Aí ele mata 1 milhão com os gravetos. Ele vai arrancando cada vez uma lasquinha, pegava no olho, outra lasquinha. O cara é invencível. Aí ele chega na sala para salvar o filho. O cara vai e põe a coisa no pescoço do filho dele. Larga tudo. Eu entendo o que é isso. Há algumas mamães e vovós aqui já entenderam também. Você já sabe o sentido da palavra incondicional, né? Não sabe? E daí a gente faz isso daí. Falei, meu Senhor, não faça isso com ele, pelo amor de Deus. Lesão cerebral, cegueira, surdez, demência, morte. Eu fico no lugar dele. Eu troco de lugar, como se Deus quisesse somente um filho sofrendo. Ah, você troca? Poxa, ainda bem, porque achei que ninguém fosse doar. Então vai, pode passar os bichos da cabeça dele para a tua, fica lá no lugar. Não, filho, não é assim que a vida funciona. Há um propósito nisso. Inclusive, para você experimentar essa sensação que você está experimentando agora. E eu saí dali e pensei, eu só troco de lugar, porque a vida dele é mais importante do que a minha eudaimonia. Se eu troco de lugar e fico doente com uma lesão grave ou morro, eu não vou poder falar mais em público. Eu não vou poder fazer coisas que gosto, mas isso não tem importância, porque a vida dele é maior do que a minha eudaimonia. Fazer o bem a ele é maior do que o fazer o bem a mim, porque parece que Jesus já acertou na receita. É o que Nando Reis falou, que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama. A hora que você está na realidade de quem você ama, a vida parece ser insignificante. É claro que se puder ser feliz junto é muito melhor, mas se não puder, livra ele, pode fazer para mim. É o que a atitude salomônica de Salomão falou. Qual que é a mãe? Eu. Tá bom, corta no meio e dá uma metade para cada. Não, pode dar para ela. Mamãe está aí.
Se Aristóteles tivesse razão em dizendo que a minha eudaimonia, a coisa mais importante para mim, é isso, e não o que Jesus falou, eu não trocaria, e eu troco. Eu trocaria de lugar. Eu dou minha palavra para vocês. Alguma mamãe aqui precisa de 20 segundos para decidir se doa o rim ao filho que está precisando? Se fica no lugar dele para que ele possa ver um pouquinho melhor? E aqui estava nascendo na sociedade, na humanidade, o conceito de ágape. Até então tínhamos filia, o amor, amizade, o amor pelo outro, sim, mas eu primeiro. E aqui vem Jesus e nos ensina ágape. Ágape é quando você não come para o outro comer. É quando você não dorme para o outro dormir, ainda que um pouquinho. É quando você abre mão de uma felicidade para que o outro seja feliz. Enfim, ágape se curvará. A ágape deita para que o outro possa passar por cima, mas ser feliz. Mas não estava me mostrando ainda de onde vem a inteligência de Jesus. E ele nos mostra o seguinte: através de uma coisa que aconteceu comigo agora para um outro lado, eu não estava mais com medo do Henrique desencarnar ou ficar com sequelas. Muito tempo depois, o Henrique estava muito bem, correndo para lá e para cá, meningite era só viral, sarou. Eu fico com vergonha dos meus superiores, do meu anjo da guarda, de Jesus, de comportamento tão cinzento que tive. O meu mundo tornou-se cinza naquele dia, eu não consegui fazer mais nada. Eu mal trabalhava. A cada intervalo de paciente era uma... E aí, como é que ele está? Como é que está? Mas aí ele falou: filho, talvez você já possa experimentar o que o teu irmão mais velho falou. E um dia estávamos em casa, eu e Henrique, e ficamos bem em casa, eu e Henrique. Um dia quero escrever um conto que chama Henrique, o menino que brinca sozinho. Ele cria o universo dele, ele brinca com as coisinhas dele. É claro que ele gosta de brincar com as pessoas. Ele encontra as pessoas que sabem brincar com ele, ele adora brincar. E ele faz uma mágica que é maravilhosa. Torneira de dentista, você aciona água pelo pé. E quando você aciona água pelo pé, não precisa pôr a mão na torneira para abrir ou para fechar. E toda vez que ele entra um cliente novo, ele está lá naquele, ele fala assim: papai, fazer a mágica. O Henrique vai fazer uma mágica para você. Ele, com a força da mente, vai fazer sair água da torneira. Ele chega assim, ó. O Henrique está dando muita bandeira, Henrique. Não é? Chega disfarçado, põe o pezinho ali em cima e fica de boa. Não, ele põe lá o pezão e... Pode ir? Começa a sair água. Alguns sabem brincar. Nossa, como que você faz isso? Não, quero ver você fazer de novo. Alguns não sabem brincar, porque não querem ser enganados por uma criança. Eu vi seu pé, menino. Nossa, vamos dar um nosso bem? Nossa, meu. Aí ele fica tão decepcionado, cara. Eu falei: maravilha, cara, parabéns. A régua que você está medindo será medido, disse Jesus. E eu vou lembrar disso, viu, seu filho da mãe? Eu objuro Jesus se for pelo Henrique. Olha que beleza. E o mestre não fica triste porque ele sabe que eu faria mesmo. Mas daí acontece, e eu e o Henrique brincando numa boa ali, sabendo brincar, brincando sozinho. Ele chega e fala assim: papai, vamos chamar a Ana Luísa para vir brincar com a gente? Eu falo: não, Henrique, não. Não vamos chamar a Ana, não. Vamos ficar só nós dois aqui. Você brinca tão bem sozinho. Eu não sei se algum matemático me ajude. O Henrique sozinho cria 10 decibéis de barulho. A Ana sozinha cria 10 decibéis de barulho. Juntos os dois criam 83 decibéis de barulho. Como pode duas crianças... pega um fogo. E aí, o que eu falei? Não vamos buscar não. O papai está estudando aqui, inclusive um assunto muito parecido com esse de hoje. E você brinca lá sozinho. E o Henrique tira de mim o que ele quiser. Quem amar desse modo e for frouxo, como eu, faz o que quiser. E ele chegou e falou assim: papai, e fez a cara do gato de botas no filme Shrek. Quando ele dobra a orelha, falei: vamos buscar a Ana Luísa agora, Henrique. Tá resolvido. Aliás, vamos ligar para a Ana Paula para avisar primeiro. Paulinho, estou indo buscar aí. Tá bem? O Henriquinho, vamos lá, tchau. Vamos lá. Bom, tomara que a Ana Luísa venha com uma lady, né, maquiada, como a Emiliana falou, chuquinha, banho tomado, que não queira brincar na areia. Cara, a hora que a Ana Luísa sai de lá, parece aquelas bonecas que tava na caixa fazia uma semana, com esse cabelo. Henrique, tocando um tambor, uma corda. Eu falei: nossa, cara, agora acabou. Bom, chega lá e temos 2 cadeirões, justamente para o primo andar com a prima, e eles querem ir no mesmo cadeirão. O litígio começa no carro. E ele
Não, Ana, você não vai ser... Puxa, na hora de entrar em casa, eles querem descer pela mesma porta. E na hora de entrar, ao mesmo tempo. Falei, que não estava tão melhor, cara. Mas eu não vou falar porque vai magoar a Ana. Entrando lá, falei, pessoal, é o seguinte. Vocês brinquem à vontade o quanto vocês quiserem aqui. Eu vou na salinha estudar e silêncio, hein? Nada de muito barulho. Mas há uma poetisa búlgara que diz, criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Falei, ela está errada, a poetisa, quer ver? Eu cheguei lá quietinho, comecei lá. E Jesus falou, sermão do monte. Cara, nada mais importante do que ler isso agora. Bem-aventurados os... Uma sonoplastia agora ia bem, hein? Ai, caramba, que dor aqui no coração. Ai, não é possível. Parou. Ai, caramba. Blam. Papai, nós queremos brincar aqui também. Ai, Henrique, mas brincar do quê? Então, vocês brinquem aqui, eu vou lá pro quarto. Eu vou lá ficar quietinho, vou deitado, o abajur fica de lado, pedindo migalhas de leitura, por favor. Nossa, como sofre quem gosta de ler e não tem tempo, cara. E aí ele falou, não, papai, não pode aqui porque nós queremos brincar. E eles têm 2 pogoballs, é uma bola inflável, só que era um cavalo, uma vaca, que a Daninha era a vaca, o Henrique é o cavalo, a Aninha é a vaquinha. E eles caíam muito, perna curta, aquele negócio pulava, cabeçada no chão. Então, mas eles estavam crescidinhos já, brincavam. Queremos brincar aqui com o cavalinho. Mas vocês podem brincar à vontade, vocês já sabem cair, não tem problema nenhum. A Aninha tá, a vaquinha está lá, pode pegar. Eu falei, não, papai, não pode, porque o senhor precisa ficar aqui. Não, vocês já sabem cair. Mas não é esse cavalinho, o senhor que é o cavalinho. Eu sou o cavalinho? Pessoal, eu pergunto a vocês, quem é o idiota aqui que já fez tudo que uma criança de 5 anos queria, que está estudando de umas coisas mais grandiosas, na minha opinião, e que vai atender a esse capricho? Pois esse idiota sou eu. Esse bobalhão sou eu que não consegue desperdiçar uma coisa que já aprendi. Pois dou minha palavra, fiquei de 4 e subiram os 2 em cima de mim. Henrique na frente, Ana Luísa atrás. Não tem cabresto. Cabresto é o cabelo. A orelha, o couro, que tem pouco, mal consegue pegar, coitado. E aí eu começo, vamos lá, segura aí, moçada, vamos lá, vamos lá passear. O cavalo, não é cavalo de passeio, é cavalo de rodeio. Então segura, peão, segura porque eu vou pular. E vai. E o Henrique tem uma bunda gordinha assim que nem a minha. O cóccix dele pegava em cheio na minha coluna, cara. E o cóccix dele, isso é uma delícia. A Ana Luísa nem parecia que estava lá. E pula, cara, e cai pra cá, e cai pra cá. Eu acho que durou 6 minutos e alguns hematomas nas costas. Mas, galera, passou tão rápido 6 minutos, mas foi tão gostoso. Foi tão divertido ser cavalo daquelas 2 crianças. Que Jesus tem razão. Faz alguém feliz. Só que você tem que amar esse alguém. E você vai ver o pico de felicidade que você sente. Nunca fazer uma palestra, acredito, vai me dar a alegria que me deu. Andar com o Henrique e com a Ana Luísa ali. Brincamos um pouco, logo descansa. Por isso não reclama da criança que está querendo muito a sua atenção. Não reclama do papai que está doente, do vovô. Já morrerá. Já desencarna. Não se... Se eu digo, já o Henrique desencarna. É como se eu falasse para Jesus, mestre, quanto tempo falta para a humanidade chegar à condição de prova e expiação? Ele fala, 1000 anos, logo aí. Falta só 1000 anos para ele. Por quê? Porque a Terra tem 4,5 bilhões. Com 1000 nós estamos lá, galera. Nossa, 1000 anos. Para ele é nada. Então, já morrerá. Então cuida para não ter culpa depois. E essa pessoa deve ter cuidado muito de você, viu? Vamos na hora de retribuir essa conta aí. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala assim, por acaso, se perguntares à sua mãe, quantas noites ela passou em claro para olhar a vossa enfermidade? Quantos litros de leite ela doou para você crescer e sobreviver? Se você tiver ou ela tiver essa conta, quer dizer, nem tem. Bem, passou esse tempo, eles foram brincar, logo vem a canseira, vamos ver filme do Netflix, realmente, a Emiliana tem razão, é muito legal, ainda mais a sessão de criança, é top. Eles estavam lá e na hora de ir embora, vamos levar a Ana Luísa, vamos indo embora. A Ana Luísa, tchau. Dia perdido praticamente, né? Mas ganho de muito conhecimento. Voltando para casa, o Henrique falou, papai, foi muito gostoso brincar, né? Foi muito bom brincar de cavalinho de rodeio. Prestem bem atenção, para mim é o ponto mais importante da palestra. Sabe, papai, eu gosto muito de ser seu filho.
Falei, putz, Henrique, vamos dar uma volta no quarteirão de cavalinho, cara? Só para você falar de novo. Papai dá a volta de... Eu vou pôr uma joelheira. Mas você fala de novo, com esse sentimento. Jesus tem razão. O ponto alto da felicidade é isso. É conseguir amar alguém como a você mesmo e fazer esse alguém feliz. Se você não está vendo o valor na sua vida e acha melhor morrer, encontre o valor na vida de alguém então. E faz por esse alguém. Eu acho que se uma mãe depressiva de repente engravidasse, tivesse um filho e amasse, acaba a depressão. Ah, mas há muitas coisas nascem com a depressão pós-parto. É por um desequilíbrio do espírito ainda. Não tem nada de errado em receber uma criança. E tem muita coisa para ser muito mais feliz. Mas aí vem um terceiro, já na ordem cronológica, holandês, quase que nasceu em Portugal. A mãe dele estava grávida em Portugal, quase em trabalho de parto, e ele foi expulso, ou a mãe foi expulsa. E ele vai para a Holanda e nasce na Holanda, portanto holandês, Baruch Spinoza. Quase que Portugal ganha um baita de um filósofo. E Baruch Spinoza falou uma coisa muito, muito legal. Ele fala que vida boa é quando você se alegra com o mundo que é seu. Quando o mundo que é teu te alegra, aí está a vida boa. E qual é o mundo que te alegra? Não sei. O mundo que você acha que alegra. Eu posso estar muito contente e feliz por estar aqui em São João da Boa Vista fazendo palestra aqui. E não por estar fazendo um outro centro espírita, ou estar tocando numa banda de rock, ou estar fazendo outra coisa. Então o mundo que me alegra é esse, e eu sou feliz. E pode não ser para um outro. E isso deixa Deus inteiramente livre o homem. Então Baruch Spinoza diz, a alegria é a passagem para um estado mais potente do próprio ser humano. Alegria é quando eu estou entusiasmado, entos, Deus dentro de mim. Eu vou, não, Araraquara, nós vamos fazer a palestra junto? Não, nós vamos fazer. Nós vamos ter que seguir viagem direto. Não, nós vamos seguir viagem direto, cara, não tem problema não. Ah, não tem que passar na casa da Valmeire? Depois eu passo na casa da Valmeire. Que hora que é que tem que largar as meninas lá? Nós vamos chegar perto das 2. 2? Eu pensei que fosse 4 da manhã. Não, 2 está ótimo. Não tem problema nenhum, cara. Ah, mas tem que fazer check-in no hotel. Cara, que faça check-in no hotel. E chegando lá, algum manda, tá, que hora que nós temos que ir? Umas 8h15, tá bom? Falei, Gu, eu acho que a gente tem que ir antes, cara. Para chegar lá, mas não consegui acordar, tudo bem, é verdade. Atrasei, desculpa, Gu. Até que ele falou, Tato, cadê você? Tô chegando, Gu. E eles já estavam lá sentados no café. Mas ele fala isso. Passagem para o estado mais potente, o que dá? Alegria. Então, se você vê uma pessoa entusiasmada, vamos fazer o seminário, vamos convocar os palestrantes, vamos vender a camiseta, ele está alegre, com potência de agir. Do contrário, tristeza, passagem para um estado menos potente do próprio ser humano. O próprio aqui não é a conta minha, não. O próprio é a conta da definição de Baruch Spinoza. Próprio ser humano é a minha alegria. Então, a alegria, acho que eu já entendi. Eu preciso ser palestrante, ter um filho e ele andar de cavalinho comigo. Eu tenho que... Não, nunca falei isso. Eu estou falando que a minha alegria é essa. Segundo Baruch Spinoza, esse é o mundo que me alegra, não sei qual é o seu. E não encontrem, eu vou comprar um livro lá, 10 receitas para... Isso é mentira, não existe. Se ele soubesse a receita do mundo, seria um homem superior a Jesus. E Jesus que sabe, já veio e falou, você precisa amar a humanidade inteira, fazer pelo próximo todo o bem que ele gostaria que fizesse. E isso lhe dará alegria. Caso contrário, não tem jeito, continua procurando. Amai-vos primeiro e instruí-vos, para ir crescendo moral e intelectualmente. Mas Baruch Spinoza diz isso. Alegria, passagem para o estado mais potente. E tristeza, aquela pessoa que adora um programa, adora fazer uma coisa, só que quando você vai lá, ela diz, não quero ir não. Vão vocês. Mas por que você gosta tanto? Estou sem vontade. Está triste. Está sem potência. E o que está fazendo ela ficar triste? O mundo que é dela não está alegrando. A mãe que é dela, o vizinho que é dela, o namorado, o corpo que é dela, a cor que é dela, o gosto por música que ela tem e que não é respeitado, o gosto por relacionamentos que ela tem e não é respeitado. Não importa qual seja o gosto que a humanidade tem, você tenha o seu. Imagine que dentro do seu cérebro é um palco cheio de gente. Um único ator é você. As pessoas é a sociedade, te julgando, te analisando. Se gostarem da tua performance, beleza. Se não gostar,
problema deles. Você fez a peça com maior honestidade. Você deve ser o protagonista e diretor da sua peça, da sua vida. E isso é básico se você entender. Que quando eu chego em casa e vejo o Henrique sorrindo e brincando e pulando, é o mundo que me alegra, o Henrique e não o filho do vizinho. É o carro que está na minha garagem que me trouxe até aqui e não o carro da concessionária. É a minha profissão, é a minha namorada, é aquele mundo que me alegra, é o mundo que é bom para mim. E eu estou lutando por outro, mas Deus acha melhor não, e assim será, não. Por quê? Porque você vai fazer coisa errada. Então esse é o terceiro pensador, alegrar-se pelo mundo que é seu. E se você não quiser alegrar, pode saber, você vai para um outro lugar e vai ficar triste lá também. Eu posso te tirar então desse mundo, filho, porque já estou tirando de várias famílias e te colocando em um monte, e em nenhuma delas você está satisfeito. Porque tem gente que é satisfeito numa festa de criança, e tem gente que é alegre numa festa de adulto, tem gente que é alegre no cinema, e é alegre na hora que come o lanche, é alegre na hora que toma o café da manhã, e tem gente que é chata em todos os momentos. Ela está insatisfeita, não com a sociedade, é com ela mesma. Não se preocupem, quarta palestra no dia é denso mesmo. E eu sei que tem gente que está querendo ir embora, mas vou dizer, daqui a pouco irá. Mas cuidado, porque vê se você não vai ficar com vontade de ir embora lá também. Porque você fica insatisfeito em qualquer lugar. Porque tem gente que está aqui e está bem por estar aqui. Está aprendendo, está colhendo alguma coisa boa para ela. Mas a última opinião, eu não podia deixar de mencionar o nosso codificador, Allan Kardec, que na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele conta o que a vida tem que ser para ser feliz. E realmente na questão 921 ele fala que a Terra ainda não dá para ser plenamente feliz, porque a Terra é lugar de gente defeituosa. Mas eu não fico dizendo defeituosos da perna, da coluna, eu digo defeituosos morais. Pessoas que têm perna, coluna com problema, porque moralmente ele tem problema. Pessoas que vêm para cá cheia de defeitos, e aí Kardec ensina, quem tem mais defeito tem mais obstáculo para ser feliz. Se você tem 10 defeitos, você tem 10 obstáculos para ser feliz. Se você tem 3 defeitos, você tem 3 obstáculos só para ser feliz. E se você não tem nenhum defeito, nenhum obstáculo lhe impede de ser feliz. Jesus não tem mais infelicidade alguma, porque não tem mais defeito. Veja se Kardec não tem razão. Se eu disser uma coisa feia sobre São João da Boa Vista, se eu disser que a única pessoa que salva a pátria de São João da Boa Vista é a avó Meire, o que vocês podiam pensar? O que você está pensando que você é seu filho da moleque desgraçado? Levanta e vai embora e nunca mais entra num centro espírita. Meu, magoou, hein? Por quê? Porque você tem alguma coisa que se feriu. Se fosse Chico Xavier sentado, ele não ficaria tão triste. Aliás, não ficaria triste nem um pouquinho. Então, o teu defeito cria um problema para você. Pode saber, a ofensa não está na boca que fala, está no coração que recebe. Se você conseguir blindar-se das ofensas, não tem perigo. O Chico foi mandado por um padre para ir ao inferno. Ficou muito triste ou magoado, contou para a mãe dele, Dona Maria João de Deus. Falou, Chico, o padre mandou você ir para o inferno, mas não vai não, fica aqui na terra mesmo. Por quê? Porque inferno não existe, mas se eu falo uma coisa e você torna aquilo um inferno astral na tua vida, você vai para o inferno. Não vai não, fica aqui. Tem tanta coisa legal para a gente fazer. Para que ir para o inferno? Então é isso que Kardec pede. Tenta vencer as próprias imperfeições e você conseguirá chegar num ponto de não ter mais o que blinda a chegada da felicidade. Fecha a janela com cortina preta que o sol não entra, mas ele está lá. E se você abrir, ele entra e dá vida a você, às plantas, ao planeta Terra. Essa é a quarta opinião, e foram essas 4 que eu escolhi para a gente tentar escolher uma delas, um caminho para ser feliz. E eu pergunto, qual dos 4 está certo? Qual dos 4 errou? Qual dos 4 falou, é esse? Se você falar Jesus, você consegue fazer o que ele falou? Você consegue amar a humanidade? A humanidade vai ser um dia a nossa família universal. Família pode aumentar o quanto a gente quiser, porque o conceito de família é dado por Jesus, não pela carne.
E família é o que você tem como empréstimo para sentir o amor maior do mundo. Um pai e uma mãe recebe os filhos e ama aquela criatura. O amor desse filho faz com que o filho do vizinho seja mais respeitado também por você. Porque se eu fosse numa escola sem ter filho e visse uma criança perdidinha chorando, eu falaria, nossa, cada pai relaxado, e iria embora. Não me tocaria. Mas se eu ver uma criança chorando, eu paro o carro e falo, menino, cadê seu pai? Porque eu quero imaginar que tem um pai ali preocupado ou sofrendo e que eu vou cuidar daquela criatura. Por quê? Porque eu não amo ainda, mas eu vou tentar amar essa criatura como a mim mesmo. Começa pela família, depois passa para os sobrinhos, depois passa para os primos mais distantes, depois passa para os vizinhos, para a sociedade e vai aumentando. Por quê? Porque aumenta a chance da gente ser feliz. E se eu fizer uma coisa e vocês se derem risada, são vários Henriques rindo ao mesmo tempo. E eu nem imagino o que eu sou capaz de sentir. Aliás, não sou capaz ainda, meu coração não suportaria. Por isso, tudo na medida certa. Mas talvez eu responda, quem errou? Ninguém. Mas quando eu disse que seriam 4 opiniões, eu menti para vocês, intencionalmente, porque eu quero deixar a minha também. A minha que vem estudando com boa vontade, mas que não tem uma cabeça que ajuda muito. Mas a minha opinião é a seguinte, vida feliz é aquela vida que você está num lugar e gostaria realmente de estar ali. Que passou, sei lá, perdi a conta, 1 hora de palestra, e parece que passou 55 minutos. Podia ser 30, né? Mas que passou o tempo e você não percebeu. Porque num artigo chamado A Wandering Mind is a Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Em aplicativos de WhatsApp para todas as idades, em qualquer hora do dia, recebia-se uma pergunta. Qual é o seu grau de felicidade de 1 a 10? E a pessoa votava. O que você está fazendo agora é o que você está pensando? As respostas mais altas de felicidade era sim, o que eu estou fazendo é o que eu gostaria de estar fazendo. E as respostas mais baixas é quando dizia, não, eu estou trabalhando e a minha cabeça está na praia. Eu estou na praia e minha cabeça está no trabalho. Então, muito cuidado em não atender a um eu que chama experiencial. Ele dura simples 3 segundos numa média geral. E esse eu experiencial é o que faz a gente viver o presente. É tudo aquilo que você percebe. Eu nem percebi passar o tempo. Como foi boa a palestra da Emiliana. Como foi boa a palestra do Gustavo e do Sandro. Nem percebi. E agora estou olhando para o relógio a 5ª vez. Se você está olhando para o relógio pela 5ª vez, é porque você não está conseguindo viver o eu experiencial. Você está no eu projetivo, que é o eu que faz projetos para o futuro ou relembra as histórias do passado. A Emiliana mexeu com o eu projetivo de vocês, pedindo para vocês resgatarem na memória um momento muito feliz. Isso traz felicidade, sim, mas só uma parte dela. Porque a hora que você volta para a realidade, você vê o quanto desgraçado você está. Se você acreditar que está desgraçado, se você acreditar que o mundo é cinza, ele será. E se você falar, não, foi feliz lá, eu estou passando pela turbulência aqui, porque o avião vai pousar logo mais. Se você decolar com uma pessoa que nunca voou e pegar uma turbulência, ele fala, eu não devia ter vindo. Eu falo, é só o caminho, é só uma passagem para a gente pousar num lugar que você não acredita. Mas não encarem a vida de vocês como uma viagem. Porque viagem quase sempre é assim. Foco em Araraquara. Puxa, estrada chata, meu. Não para de chover. E agora? Foco em São João da Boa Vista. Não acredito, cara, que vai chover durante a noite. Que encarem como um passeio no qual vocês têm um objetivo a chegar, mas estão indo de mão dada. Batendo a foto, selfie, toma um sorvete, namora um pouquinho, vê a flor, cheira a flor, mas não arranca não, bonita ela plantadinha. Vai em frente. A vida é um passeio, o qual a felicidade é o próprio caminhar. E se vocês conseguiram sentir este pouquinho aí hoje, se vocês conseguiram e pensaram, puxa, eu vou procurar essa palestra no YouTube. Se vocês conseguiram fazer isso ainda que por um instante, por mais de 3 segundos, vocês conseguiram viver o eu experiencial e foram felizes no agora. Porque, na verdade, só é felicidade mesmo quando você consegue sentir isso
nem percebi o tempo passar. Mas há um ponto de encontro entre esses dois, que é muito bacana. Como pode haver um ponto de encontro onde um lado é eu, agora, o momento ideal, já, e amanhã, ou futuro, ou passado, que é fora disso, é alguém que vê de fora, pode se encontrar. E aqui vai o meu pedido. É quando eles se tocam. O objetivo do eu experiencial de ser feliz é quando ele é admirado pelas pessoas e faz coisas felizes para ele e que atrai amizade, atrai família. Quando você tem que fazer alguma coisa escondido de alguém, principalmente de alguém que te ama muito como mãe, pai, namorada, você está traindo a si mesmo, porque não pode orgulhar-se da sua atitude. E isso vai contra os dois eus. Tanto o experiencial, que é o do momento, quanto o eu projetivo, que é aquele que faz projetos um dia para realizar algo que você gostaria. Nós fizemos um projeto de estar aqui hoje, mas eu não poderia viver só do projeto. Agora eu queria estar aqui e estou de corpo e alma. Nada para mim é mais importante do que agora, do que falar o que eu puder de melhor para vocês. E eles se encontram no relacionamento das pessoas que nós amamos. Quando você faz feliz alguém e é feliz a si mesmo, quando a sua atitude vive um eu experiencial e um eu projetivo que foi projetado para estar junto nesse momento, você atingiu a plenitude máxima de ter decidido vir aqui ver o Gustavo, a Emiliana ou o Sandro, decidido vir aqui pegar uma camiseta ou ganhar um sorteio da Perispírito e ir embora e nem ver a banda Simplesmente Almas tocar, porque eu não vou assistir aquela última palestra. Se você fez isso e deu certo, parabéns. Você fez um projeto e atendeu o eu projetivo, mas esteve aqui e curtiu o seu projeto de vida. Se você não consegue fazer isso, cuidado. A sociedade é perfeita para nos estimular no eu projetivo. Péssima para falar que o eu experiencial também precisa ser vivido. Se algum dia vocês verem um banner, fotografem uma filipeta, tira xerox, me manda. Eu nunca mais farei palestra. Se ela tiver escrito assim, agora que você já comprou o que você queria, guarda teu cartão de crédito e vai ser feliz com o que você já tem. Se vocês encontrarem isso, pode me mostrar, mas não vai mandar fazer na gráfica e falar aqui, ó, tá feito. Aí eu não vou fazer palestra. Mas eu digo, não o encontrarão. Por quê? Porque o que a gente tem não vale nada. O consumo quer vender. Então a sua casa, a sua esposa, a sua cerveja, o seu cigarro, a sua saúde é obsoleta. Venha para outro mundo e que ele nunca chegará. Porque amanhã é amanhã enquanto está hoje. Porque se o amanhã é hoje, hoje é hoje e o amanhã continua lá. Tentem viver o agora, fazendo projetos, mas saboreando cada detalhe da vida de vocês. Acho que hoje foi um dia transformador para muitas pessoas. E tive essa ideia, eu vou fazer agora, mas você está de preto, cara. Você ainda está olhando como uma criança que enxerga branco ou preto. Nem cinza, pelo menos, ou nenhuma outra cor. Mas eu tenho uma surpresa a fazer e quero fazer igual o Mick Jagger faz. Ah, por que não? Por que não, né, pessoal? Já que eu não consigo enxergar mais preto, que eu enxergue cinza? Cinza, cara. Pois você não viu o tema da palestra? Cinza é uma cor que não tem nada a ver. E o Mick Jagger não é tirar, o Mick Jagger fazia assim, ó. Vai, Manu. Olha, a Renata não tá... Nós combinamos tanto, meu. Ele joga, assim, é chique o cara fazer isso, não? Ele tira a roupa assim, assim, ó. Com nojo. E aqui a camiseta cinza é a que eu escolhi junto com a Elaine. Elaine, eu quero uma camiseta bem colorida. Foi o que eu falei para ela. Ela falou, tem alaranjada, vermelha, não sei o quê. Eu falei, não está certo. A nossa vida não é colorida ainda. A nossa vida é maioria cinza. Mas se você prestar bem atenção, tocando no seu coração, tem uma mão colorida. Que pode vir da mamãe, do filho, do namorado, da namorada, do colega, do amigo, de um palestrante, de qualquer um, mas que representa uma mão que foi crucificada. Uma mão que foi machucada pela imprevidência e ignorância de nós. Mas mesmo assim, soube nos perdoar com a maior facilidade. Por quê? Porque ele ensinou que felicidade é amar a humanidade e fazer todo mundo feliz.
Se um não gostou do que eu fiz hoje, eu peço desculpas, eu lamento, porque pelo meu egoísmo e interesse, eu queria que todo mundo tivesse gostado, e todo mundo viesse me abraçar depois, e falasse, você foi o melhor dos 3. Não precisava falar, é só você olhar e piscar assim, eu vou entender. Mas o que significa isso? Que eu atingi o máximo que eu poderia, viajar horas e sob chuva, e fazer talvez um coração sentir-se protegido e amparado. E se eu conseguir, você e eu somos os 2 mais felizes aqui dentro. O meu trabalho aqui hoje nem é me preocupar muito se eu estou meio chateado com alguma coisa, mas fazer um coração se sentir melhor, encorajado de lhe falar, a vida tem valor, porque o que você está passando é só para te fazer experimentar algo melhor. E eu quero que vocês possam cantar comigo a última e a gente vai embora, para aí sim esperar pessoas que sabem cantar. A banda Simplesmente Almas está aí já ou não? E eu falei... vai falar, a história é que a gente vai fazendo as coisas como a gente quiser. Se o sol está em branco, você pinta de amarelo. Se chover, tiver frio, põe um agasalho. Ou com 2 retas você faz um guarda-chuva. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 ciscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco à vela, branco navegando, há tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos vivendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Essa parte é mais bonita, cara. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Descolorirá. Fica falando pra vocês, descolorirá, tá? Para não, vai lá. Descolorirá. Sem ensaio, vai lá. Descolor. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Giro o lápis em torno da mão e me dou uma luva.
E se faço chover com 2 ciscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Legal, pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Fiquem com a banda Simplesmente Almas, acho que tem uma atividade antes e que os próximos eventos venham e que nós possamos ser convidados, né, Gu? Com certeza. Obrigado, minha linda.